Feliz sábado para todos nós. Hoje, 6 de março de 2026. Estamos aqui para falar mais um assunto bíblico nesta live. O assunto de hoje é ressurreições. Ressurreição é voltar à vida. As principais ressurreições serão duas. Vamos ler aqui sobre a primeira e depois sobre a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, que serão apenas dos salvos, tanto os mortos que reviverão e também a transformação dos salvos vivos, está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos do 13 ao 18, que vamos ler, mas vamos orar primeiro. Pai eterno, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados, obrigado pela vida e pela saúde, obrigado pela tua palavra, obrigado pela ressurreição dos salvos. Pai Santo, a Bíblia nos ensina de uma maneira tão clara que a gente fica agradecidos a Ti por compreender como será a primeira ou como serão as ressurreições primeiras e segundas. Nós agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Como eu falei, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, dos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Tem gente que não compreende a ressurreição, como é que vai ser, ficam tristes e não tem esperança. É preciso a gente compreender quais serão as ações divinas para conosco. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, trará à vida os que já dormem. Ele vai dar de volta a vida aos que estão dormindo, os que morreram, salvos. Ora, ainda vos declaramos pela palavra do Senhor isto: os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, de modo nenhum iremos antes dos que os que já dormem. Tanto os ressuscitados salvos como os vivos salvos transformados iremos juntamente da mesma hora. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos levados juntamente com Ele nas nuvens, para sempre ao encontro do Senhor dos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, Jesus vem, não vai pôr o pé na terra ainda, porque a terra está contaminada, mas do alto ele vai dar ordem para que os salvos nele ressuscitem. Os anjos vão ajudar. Depois ele vai tomar os salvos vivos que restarem nesta segunda vinda dele, e ele vai transformar, e juntamente mortos ressuscitados, mais vivos transformados, iremos subir para o céu. E lá estaremos para sempre com o Senhor. Agora, sempre me pergunta, e os perdidos? Quando será que eles vão ressuscitar? Eles irão ressuscitar? Sim, eles ressuscitarão para ver a glória de Cristo, ver o que eles perderam, ver o engano de Satanás que eles seguiram e depois morrem para sempre. Eles terão uma morte agora sem mais remédios, serão aniquilados. Vamos ver isso em Apocalipse 20, versos a partir do 5. Apocalipse 20 diz assim: é como se fosse uma continuidade daquilo ali. Os restantes dos mortos não reviveram
até que se completem 1000 anos, isto é, 1000 anos depois vai ter a ressurreição dos ímpios. Esta que falei ainda agora é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Cristo vem, leva os salvos, 1000 anos no céu para explicar para nós os porquês. Enquanto isso, os ímpios estarão mortos, Satanás estará preso porque ele não tem a quem tentar. Apocalipse diz isso. Mas, continuando, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, sairá a seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número deles é como a areia do mar. O que é isso? Satanás vai dizer que foi ele que ressuscitou os ímpios, mentindo, a última vez que ele vai enganar, e vai convidar aqueles perdidos para tomar a cidade com os salvos que está descendo sobre o Monte das Oliveiras. Nisto que ele pede, ele convida para tomar a cidade santa, cai fogo do céu e destrói. Diz assim: marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O fogo, aí é inferno. Hoje não tem inferno, vai ter nesse momento. Eles serão consumidos pelo fogo. Consumir não é ficar eternamente sofrendo. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também já se encontra a besta e o falso profeta. Nós precisamos estudar quem é a besta. Nós precisamos estudar quem é o falso profeta. Na Bíblia, em Apocalipse, não é tão fácil descobrir, mas é possível. Quem é a besta? É a mãe das meretrizes, a mãe de todos os erros, aquela que mudou tudo da Bíblia para uma versão humana. E também aqueles que têm o conhecimento bíblico, mas não se importam de seguir a besta. Não se importam de seguir aquela meretriz. Seguem quebrando mandamentos, dizendo que a alma é imortal, dizendo uma série de coisas que não são bíblicas. Então, Satanás será colocado dentro do fogo que os ímpios estão queimando e vão ser exterminados. Satanás, falso profeta e a besta. Somente quando a gente fala pessoalmente é que pode examinar, dizer, nominar as coisas. Num trabalho como esse nosso, à distância, quando numa oportunidade das pessoas se dialogarem, se defenderem, justificarem, então não é possível. É preciso que fosse, então, pessoalmente, ou pelo menos pelo WhatsApp. Aqueles que quiserem conversar conosco, a esse respeito, para saber algumas coisas bíblicas, não temos condições de responder, eu acho, eu penso que é assim, me falaram assim. É preciso estar escrito. Se está escrito, então não há como refutar. Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos então orar. Pai Santo e Eterno, muito obrigado, estamos pelos teus santos cuidados. Pai Santo, dá para nós a compreensão daquilo que o Senhor irá fazer conosco na primeira ressurreição, e na segunda para aqueles que hão de se perderem. Pai Santo, como seria bom que se ninguém se perdesse, mas isso será impossível, porque vai depender da escolha. Pai Santo, abençoa-nos para que escolhamos a Tua vida, a Tua maneira de ser, a Tua santidade, para que possamos louvar e bendizer o Teu nome por todos os séculos. Deus misericordioso, nós nos entregamos nas mãos de Jesus, em quem pedimos agradecidos. Amém.
Um feliz sábado para todos vocês.